Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Mais uma semana começa, gente, do melhor jeito. Vamos então começar esse dia bem informados. Pega o seu cafezinho que chegou a hora de conferir comigo o que aconteceu e quais são os assuntos que estão em jogo nesses próximos dias no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques desse 11 de dezembro. Voo com 48 brasileiros e palestinos retirados de Gaza chega ao Brasil. Após parte de mina da Braskem se romper neste domingo, Defesa Civil descarta novo colapso e fala em estabilização da área em Maceió. Javier Milei toma posse como presidente da Argentina com um discurso sobre ajustes dolorosos e promessas de luz no fim do túnel. A gente fala também sobre uma exposição que acontece em São Paulo que conta a história dos imunizantes. Vacinas, uma vitória de todos. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Mais 48 brasileiros e familiares palestinos que estavam na faixa de Gaza pousaram nesta madrugada na base aérea de Brasília. A segunda lista de repatriados de Gaza é composta por 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres e 4 homens. Vamos ver. O voo decolou do Cairo, no Egito, por volta das 7 da noite deste domingo, no horário local. Eles estavam a bordo da aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira e foram repatriados pela Operação Voltando em Paz. De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, eles fazem parte da lista de 102 brasileiros e seus familiares que necessitam de autorização dos governos locais para sair da região. No total, agora são 80 pessoas repatriadas vindas da região da faixa de Gaza. O primeiro grupo de Gaza, com 32 pessoas repatriadas, chegou no Brasil há um mês. Mais de 20 pessoas ainda não receberam autorização para deixar a região. Os brasileiros que estavam em Gaza viveram um drama em que estiveram fora das listas de estrangeiros permitidos a deixar a região. Essa situação se estendeu até o dia 1º de novembro. A repatriação realizada pelo governo federal é chamada de Operação Voltando em Paz e já trouxe mais de 1.500 pessoas ao Brasil, todas provenientes de Israel e, mais recentemente, da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Com os repatriados da segunda lista, foram resgatados 1.525 pessoas e 53 animais de estimação. Aproveitamos agora para atualizar a situação do conflito no Oriente Médio. O Hamas afirmou neste domingo que nenhum refém vai sair vivo de Gaza, a menos que suas demandas sejam atendidas. Em resposta, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mandou os soldados do movimento islamista se renderem. O movimento islamista quer negociar com Israel para que mais prisioneiros palestinos sejam libertados. Nem o inimigo fascista e nem seus líderes arrogantes, o corrupto Benjamin Netanyahu ou aqueles que os apoiam, os intermediários sionistas da Casa Branca, vão conseguir levar os reféns vivos de volta sem negociação e troca de prisioneiros, sem que nossas demandas sejam atendidas. Em resposta, o primeiro-ministro israelense ordenou que os soldados do Hamas se rendam e afirmou que o início do fim do movimento islamista já começou. Dezenas de terroristas do Hamas se renderam às nossas forças nos últimos dias. Estão depondo as armas e se entregando aos nossos heróicos soldados. Ainda vai levar um tempo, mas é o início do fim do Hamas. Eu digo aos terroristas, não morram pelo seu líder e se rendam agora. Israel estima que 137 reféns ainda estejam sob o poder do Hamas em Gaza, depois que 80 foram libertados durante a trégua de uma semana que acabou em 1º de dezembro. Em troca, 240 palestinos puderam deixar as prisões israelenses. A guerra entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do movimento islamista que matou 1.200 pessoas. As forças israelenses respondem com uma ofensiva contra a faixa de Gaza que já deixou cerca de 18 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde do enclave palestino. Agora a gente fala sobre um outro tema que tem gerado bastante tensão, só que na América do Sul. Com o intermédio do presidente Lula, Nicolás Maduro e o presidente da Guiana, Irfan Ali, devem se encontrar nesta quinta-feira. A reunião está prevista para acontecer no Caribe e busca resolver a disputa pelo território de Essequibo. O diálogo deve ser o grande aliado da disputa pelo território de Essequibo, na Guiana, reivindicado pela Venezuela.
Segundo a chancelaria do país caribenho, uma reunião entre os presidentes Irfan Ali e Nicolás Maduro foi marcada para o dia 14 de dezembro e deve acontecer em São Vicente e Granadinas. O encontro foi marcado por intermédio do presidente Lula, que manteve conversas com o presidente de São Vicente e Granadinas, Ralph González, e com Nicolás Maduro, em busca de uma resolução pacífica para o conflito. A reunião em que Lula também foi convidado acontece no âmbito da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe. O governo brasileiro tem se colocado contrário à tomada do território guianês pela Venezuela, pela possível escalada de um conflito armado na América do Sul. Já Maduro reivindica a posse da região, invocando tratados antigos que afirmam que Essequibo é, na verdade, território venezuelano. Um referendo realizado na última semana na Venezuela apontou que 95% da população apoia a retomada do território. Já a Guiana, que tem Essequibo como sua maior região, representa 70% do território guianês e tem recorrido a tribunais internacionais e à Organização das Nações Unidas para evitar a cessão de seu estado. Essequibo é um território rico em produção de petróleo. Após as declarações de Maduro, o governo dos Estados Unidos realizou manobras militares na região. O Brasil também fez movimentações militares na região. Como parte de Essequibo faz fronteira com o Brasil, no estado de Roraima, 20 blindados foram enviados para Pacaraima e 130 soldados estão de prontidão na região fronteira. E vamos olhar agora para o nosso Brasil. Ontem, às 13 horas e 15 minutos, a mina 18, operada pela mineradora Braskem, sofreu um rompimento no trecho da Lagoa Mundaú, no bairro Mutange. Segundo a Defesa Civil de Maceió, toda a região está desocupada e não há riscos para a população. O desastre na capital alagoana foi causado pela exploração de salgema ao longo de décadas em jazidas localizadas no subsolo. O material é um tipo de sal muito utilizado na indústria química. Ao menos 3 bairros de Maceió tiveram que ser completamente evacuados em 2020 devido aos tremores de terra que abalaram a estrutura dos imóveis. Falhas graves no processo de mineração causaram a instabilidade do solo, que afundou mais de 2 metros nas últimas semanas. Em nota, a Braskem informou que um pouco depois, por volta da 1h45, um outro movimento atípico foi detectado na Lagoa Mundaú, no bairro Mutange. A Defesa Civil descartou o risco de outros desabamentos, mas segue, é claro, em estado de alerta, monitorando a área. Técnicos avaliam agora os danos ambientais na Lagoa Mundaú. E durante o fim de semana, as fortes e persistentes chuvas causaram problemas por Santa Catarina, deixando vias interditadas e uma pessoa morreu. Na SC 155, entre Xanxerê e Chavantina, uma cratera se abriu, interrompendo o trânsito da região. Ainda em Xanxerê, um rapaz foi arrastado pela correnteza quando estava dentro do carro, sendo encontrado depois já sem vida pelos bombeiros. Em Chapecó, foram registrados diversos alagamentos pela região, além do destelhamento de pelo menos 18 residências. Santa Catarina vem sofrendo com as fortes chuvas que estão causando muita destruição e também mortes na região. É esperado, infelizmente, que o tempo continue instável nesta segunda-feira. E o número de casos de dengue subiu em 2023 e já passou 1,5 milhão de registros. O Ministério da Saúde já analisa a inclusão da vacina contra a dengue no programa de imunizações. Com um aumento de 17,5% em relação ao mesmo período do ano passado, o número de casos de dengue no Brasil já passou de 1.600.000 somente em 2023. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes pela doença também subiu. Passou de 999 em 2022 para 1.053 óbitos neste ano. Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás tiveram maior incidência da doença. Por causa do aumento de casos, a pasta da saúde analisa a inclusão da vacina contra a dengue em programas de imunizações do governo, no Sistema Único de Saúde. Nesta semana foi aberta uma consulta pública sobre a proposta. A Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, já recomendou a inclusão do imunizante para localidades e grupos prioritários a serem definidos pelo Programa Nacional de Imunizações, mas pediu uma redução do preço pela fabricante, a Takeda Pharma. O laboratório afirmou que está aberto para a negociação de preço, que viabilize a incorporação e o acesso da população elegível à Qdenga, por meio do Programa Nacional de Imunização.
E veja a seguir, Javier Milei toma posse como presidente da Argentina com discurso sobre ajustes dolorosos e promessas de luz no fim do túnel. E a gente fala também sobre uma exposição que acontece em São Paulo que conta a história dos imunizantes. Vacinas, uma vitória de todos. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo nessa segundona, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques do cenário internacional. O novo presidente da Argentina assumiu o cargo neste domingo. Depois de tomar posse no Congresso, Javier Milei assumiu o gabinete na Casa Rosada, sede do governo. O ultraliberal afirmou em seu discurso que o dinheiro do país acabou e que não há alternativa a não ser ajustes dolorosos, mas prometeu que haverá, sim, luz no fim do túnel. Vamos conferir como foi esse dia tão importante para os nossos irmãos. O presidente da Argentina, Javier Milei, prometeu nesse domingo um choque de austeridade para recuperar a economia do país. Depois de tomar posse no parlamento, o ultraliberal seguiu para a Casa Rosada, sede do governo, onde voltou a discursar para uma multidão de apoiadores. Antes, durante o pronunciamento no Congresso, o presidente disse que o dinheiro da Argentina acabou. Milei também afirmou que a situação do país deve piorar no curto prazo, mas que em breve os resultados das medidas de austeridade vão aparecer. Lamentavelmente, eu tenho que dizer outra vez, não há dinheiro. A conclusão é que não há alternativa ao ajuste, não há alternativa ao choque. Terceira economia da América Latina, a Argentina registra uma inflação anualizada de mais de 140% e uma taxa de pobreza superior a 40%. Para enfrentar a crise, Milei propõe uma drástica redução de gastos públicos e a liberalização de um país acostumado durante vários anos aos subsídios e aos déficits fiscais. O presidente, entretanto, vai precisar negociar com a oposição para aprovar as medidas, já que o seu partido, A Liberdade Avança, é minoria no Congresso. Vários líderes sul-americanos compareceram à posse de Milei, tais como o chileno Gabriel Boric e o paraguaio Santiago Pena. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também marcou presença. Em reunião com a comitiva brasileira, além de Bolsonaro, seu filho Eduardo também participaram outros aliados como Fábio Van Garten para tratar de vários assuntos com Milei, como questões da América Latina. Além de Zelensky, outros europeus, a exemplo do presidente húngaro Viktor Orbán e do rei Felipe VI da Espanha, também estiveram na solenidade. E o presidente da COP28, Sultan Al Jaber, que também é o chefe da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, disse que observou avanços nas negociações climáticas desta edição, mas reconheceu que o progresso não tem sido suficientemente rápido. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, da qual os Emirados Árabes Unidos fazem parte, recebeu uma enxurrada de críticas após defender a continuidade do uso de combustíveis fósseis, principais responsáveis pelo aquecimento global. The window is closing to close the gaps. We are making progress, but not fast enough. A janela está se fechando. Estamos progredindo, mas não tão rápido o suficiente e nem de maneira tão satisfatória. Minha mensagem é muito simples. Vamos acelerar o trabalho. Vamos trabalhar de maneira mais inteligente e mais intensa. Se comprometam como eu estou comprometido com esse processo. And commit as much as I am committed to this process. A discussão sobre o futuro do petróleo, do carvão e do gás elevou a temperatura dos debates. O comissário da União Europeia para o Clima pediu que a Conferência de Dubai marque o início do fim dos combustíveis fósseis. Quero que esta COP marque o início do fim dos combustíveis fósseis. É o que a ciência exige e o que nossos filhos merecem. O rascunho em discussão na COP28 tem diversas opções, que vão desde o abandono dos combustíveis fósseis até a redução de seu uso.
Em meio às incertezas, a Conferência Climática de Dubai se encerra na próxima terça-feira. O Azerbaijão anunciou neste sábado que conseguiu um consenso para sediar a COP29 em novembro de 2024, após o impasse com Armênia e Rússia. Neste final de semana, tornados devastadores castigaram o estado americano do Tennessee e deixaram pelo menos 6 mortos, mais de 20 feridos, além de muitos estragos. Imagens da mídia local mostraram fileiras de casas destruídas, árvores derrubadas, veículos capotados e linhas de energia danificadas. 3 pessoas morreram em um subúrbio de Nashville, capital do Tennessee, enquanto outras 3 também perderam a vida em Clarksville, a cerca de 65 quilômetros de distância, sendo 2 adultos e uma criança. A prefeitura de Clarksville declarou estado de emergência e impôs um toque de recolher até a noite deste domingo. Mais de 50 mil pessoas relatam falta de energia no Tennessee. Eventos climáticos extremos acontecem com frequência nos Estados Unidos, a exemplo de tornados e tempestades. Os americanos sofreram recentemente com o verão mais quente já registrado no hemisfério norte. E vamos falar agora da nossa Bahia, o tão famoso elevador Lacerda, que representa a arte e a cultura em Salvador, está completando 150 anos de história e serviço aos soteropolitanos e turistas da cidade. Quem traz mais informações para a gente é o nosso repórter Cleiton Rodrigues. Com 150 anos de história, o elevador Lacerda, um dos principais pontos turísticos de Salvador, vai passar por obras de reforma e ampliação. O equipamento, que foi inaugurado em 1873 e ampliado em 1930, transporta diariamente cerca de 28 mil pessoas em uma viagem que dura cerca de 30 segundos, ligando a Cidade Baixa à Cidade Alta, na capital baiana. Agora, com um investimento de 7 milhões de reais, ele vai ganhar varandas na parte alta, um sistema renovável de ar-condicionado, além de pintura, reformulação nas áreas elétricas e mecânica. Também há novidade para quem utiliza o transporte todos os dias. Além das catracas já existentes, o elevador contará também com bilheterias. De acordo com a Prefeitura Municipal de Salvador, que administra o elevador, o valor de 15 centavos cobrado para transporte de passageiros permanecerá o mesmo. Muito obrigada pelas informações e agora vamos então falar de São Paulo, porque está aberta a exposição Vacinas, uma vitória de todos. A mostra interativa, realizada em uma das áreas do Museu Catavento, no centro da capital paulista, conta a história dos imunizantes e estimula a conscientização sobre a importância de se vacinar. Vamos agora com a repórter Maria Clara Leite dar uma espiadinha nessa mostra. Mãos em cima desta mesa estimula a conscientização dos brasileiros sobre a vacinação. Quanto maior a adesão, mais perto da meta de imunização e até da erradicação de uma determinada doença. O jogo é um dos destaques da mostra Vacinas, uma vitória de todos, em cartaz no Museu Catavento, em São Paulo. Aqui a gente vai ver que a vacinação não depende apenas de uma questão individual. É muito importante que a gente tenha uma consciência coletiva para que a vacina seja realmente efetiva. Ela não pode ser efetiva só dentro do nosso corpo. Ela tem que ser efetiva dentro do corpo de toda a sociedade para que ela realmente funcione. Parceira do projeto, a Sociedade Brasileira de Imunizações espera que a iniciativa realmente contribua com o aumento dos índices de vacinação no Brasil, hoje abaixo da meta de 95% do público-alvo para grande parte das vacinas. Nós construímos essa parceria justamente para oferecer um espaço, aproveitando a visitação grande do Catavento, para promover essa conscientização, reforçar para as novas gerações a importância das vacinações. A exposição conta a história dos imunizantes, uma das mais importantes descobertas da humanidade. Na antiguidade, cascas de feridas de varíola já eram inoculadas por pessoas sadias para que desenvolvessem resistência à doença. Mais tarde, Madame Montegui viu a técnica na Turquia, levou a novidade à Inglaterra e seguiu com os estudos sobre o tema. Anotações que, mais tarde, serviriam como base para a criação da primeira vacina. E o Edward Jenner, já em 1796, faz a primeira vacina para varíola, na Inglaterra, inspirado ali, observando as ordenhadeiras
de Londres. Elas não pegavam varíola porque elas pegavam uma versão atenuada da vaca, que era uma varíola bovina. Por isso que vacina se chama vacina, porque vem de vaca, de vacuna, né? Vacuna, vacina. Ao longo do passeio, são várias as curiosidades e reflexões. Neste mural, um mundo sem vacinas, com muito sofrimento e mortes. Neste outro, a mudança das tristes estatísticas após o surgimento dos imunizantes. E além de toda a teoria, aqui no Museu Catavento, a ideia é aprender brincando. Este simulador de imunização, por exemplo, vai ensinar o visitante como age a vacina com vírus enfraquecido do sarampo, que não desenvolve a doença, mas estimula uma resposta imunológica. E aí, basta apertar este botão, como se estivesse aplicando o imunizante para dar início à produção de anticorpos. E eles são como pecinhas mesmo, que eles vão se encaixando no vírus. Eles se encaixam no vírus de uma maneira que o vírus não consiga penetrar mais na nossa célula. Então, ó, o vírus está aqui, ele vem, ele não consegue mais entrar na célula. Se você não tomou a vacina, o que acontece? Você não tem os anticorpos. O que acontece? O vírus entra no nosso corpo e penetra na nossa célula, que deixa a gente doente. Daí a importância das vacinas e do combate às fake news. Mais um tema destacado na mostra. Há 200 anos a vacina foi inventada e há 200 anos existem fake news. Então é uma coisa que a gente deve combater, porque quanto mais as pessoas ficam com medo de vacinas ou desacreditam as vacinas, menos pessoas se vacinam, mais pessoas pegam a doença, ou seja, mais pessoas morrem. Vacinas, uma vitória de todos. Fica em cartaz no Catavento, em São Paulo, até junho de 2024. Os ingressos para conhecer todo o museu custam R$ 15. Toda terça-feira a entrada é gratuita. Para mais informações, acesse museucatavento.org.br. Tá aí um passeio muito bacana, inclusive para fazer com os nossos pequenos, não é? Para conscientizar sobre a importância da vacinação, mostrar aí o quanto que a nossa humanidade evoluiu diante das conquistas científicas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações. Eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias dessa segunda-feira. Não perca!